Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos os que vão ver depois essa gravação. Boa noite. Agradecemos a presença de todos aqui. Nós estamos dando continuidade ao estudo do livro Autodescobrimento. Hoje nós vamos falar sobre insatisfação e a nossa colega Marina, que está lá em São Paulo, vai fazer a apresentação hoje desse tema para nós. E depois da apresentação dela, nós vamos fazer os comentários, né? Como sempre. Com você, Marina. Uma boa noite, meus amigos, para quem está aqui conosco ao vivo, online, e para aqueles que vão assistir às gravações. Gratidão por essa oportunidade, por esse impulso que a gente traz de poder estudar um pouco mais, poder ter uma compreensão melhor, né, dos temas que a amada mentora Joana de Ângeles nos apresenta para as nossas reflexões, e assim a gente poder trabalhar mais essas nossas questões internas, a nossa questão de evolução, de aprendizado, de aprimoramento. Então, esse é o intuito dos nossos estudos, né? E como já foi falado, né, nós estamos no capítulo 9 agora do livro Autodescoberta, uma busca interior, e a mentora traz a questão do tema central é viciações mentais. E aí o item é a insatisfação, né? E aí a gente pode pensar um pouco nessa questão das viciações, né? Como que nós observamos, vemos, sentimos essa palavra, né? Como que ela assim, como que essa força da palavra, como que ela impacta a nossa vida e o que tem por trás então dessas viciações, né? Para iniciar o texto dela, tocando nesse quesito inicialmente, falando que as viciações, elas são hábitos longamente mantidos. Então, não é algo corriqueiro, passageiro, é algo que nós vamos construindo na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso modo de interpretar a vida, interpretar as coisas, as experiências. Então, é um hábito longo que a gente vai trabalhando na nossa vida. São viciações sustentadas a longo prazo, né? Então, assim, é algo que de longa data, né? Então, assim, é, é trabalhoso também desenvolver o vício dos hábitos, né, em nós, por conta que você tem que insistir, você tem que ter frequência, você tem que desenvolver uma necessidade. Então, para se instalar dentro de nós esse hábito. E aí ela vai falar sobre as acomodações psicológicas, acontecimentos e atitudes justificada por mecanismos de evasão do ego. Tornam-se uma outra forma de natureza nos automatismos da própria natureza. Aí eu trouxe entre parênteses uma segunda natureza, né? Porque assim, se ela está que é uma forma de natureza em nós, que ela se torna automática dentro da própria natureza nossa, então é como que nós criamos uma forma e ela vai se naturalizando dentro de nós, como se aquilo fosse natural e fosse uma coisa assim que nos fizesse bem e nos fizesse feliz por ser daquela forma. Só que no decorrer do estudo a gente vai ver que não, que essa forma, essa natureza que nós
vamos construindo através dos hábitos, dos vícios, das acomodações, elas vão trazendo danos para nós. Aí trouxe para nós, né, pensarmos nessa questão assim do vício, né, e dessa mente a, atormentada por conta desses vícios, essas, essas acomodações, essas viciações. Então, eu queria trazer a ideia do cérebro como um computador, né? A gente pensar nesse cérebro nosso como um computador. Então, quando o computador a gente traz, vamos dizer assim, da loja, traz que a gente adquire um computador, ele já vem com alguns programas instalados dentro dele, naturais. E vamos pensar, então, que essa forma dessa segunda natureza, desses vícios, seriam, vamos dizer assim, um aplicativo, algo que a gente vai instalar nesse computador e ele vai ficar rodando dentro de nós como se fosse algo natural, né? Então, assim, a gente pensar que ele não veio pronto, a gente não trouxe ele não veio de fábrica, ele não veio pronto, ele não fazia parte, mas nós vamos instalando esse aplicativo dos vícios por conta da nossa ausência de conhecimento de nós mesmos, da nossa falta de autoconhecimento, da nossa forma distorcida de ver o mundo, de lidar com a vida, de lidar com as coisas, de lidar com as situações. Então, como assim, a gente instala e depois aquele programa fica rodando e nós vamos entrando em sofrimento por conta disso também. Nós vamos trazendo problemas, vamos trazendo dificuldades em relacionamentos, nós vamos trazendo formas da gente ver o mundo de uma forma distorcida, e tudo isso vai nos adoecendo em sofrimento. Essas acomodações, né, que ela traz na literatura desse capítulo, assim, na visão freudiana, né, especialmente sobre a ótica da psicanálise, essas acomodações, ela envolve o uso de mecanismos de defesa do ego para justificar atitudes, tentar lidar com acontecimentos ansiogênicos, ou seja, coisas que nos deixam ansiosas e ameaçadoras, coisas que nos ameaçam, né? E esses mecanismos, eles são estratégias inconscientes que protegem o indivíduo da angústia e dos conflitos internos, né? Então, assim, por quê? Né, esses mecanismos de evasão do ego e mecanismos de defesa do ego, né? Por quê? Porque o ego, né, essa personalidade que a gente trata hoje, né, como nós, vamos dizer assim, essa forma de se colocar no mundo, né, ela tem, vamos dizer assim, um medo de enfrentar o sofrimento. Ela tem uma dificuldade de enfrentar sofrimento. Ela evita enfrentar, por exemplo, situações constrangedoras, que ela não vai estar com o sucesso garantido, onde ela não vai estar em evidência, onde ela vai estar sendo encurralada, onde ela vai estar sendo, vamos dizer assim, submetida a processos que pode, vamos dizer assim, desmascarar o ego de alguma forma. Nós usamos esses mecanismos como uma forma de defesa, para nós não entrarmos em contato com esse sofrimento, tá? E aí eu trouxe para relembrar para nós algumas formas de mecanismos de defesa que são essas evasões que o ego ele
trabalha, ele tem uma dinâmica dentro dele, para quê? Para evitar todas essas questões anteriores que a gente fez no comentário. Então, por exemplo, ele tem um mecanismo de negação, né? Então, ele recusa em aceitar a realidade ou fatos óbvios que geram ansiedade, por exemplo, né? Uma pessoa ignora consequências negativas de um vício, por exemplo, né? Então, ela tem um hábito de um vício de fumar, por exemplo, e aí né, ela no íntimo dela, ela sabe que aquilo ali vai causar um dano na saúde dela, mas por ela querer se defender e ela querer continuar naquele sistema, ela nega que vai fazer mal. Então, ela evita falar nisso, ela se sai, ela nega, ela arruma uma desculpa, mas ela não enfrenta isso. Então, é uma forma de negar. Outro método é a projeção, de acordo com, né, atribuir seus próprios sentimentos ou características inaceitáveis, né? De acordo com o canal Tela Vita, é uma forma de livrar-se da culpa, né? Então, assim, ele projeta no outro algo que está dentro dele, mas ele não quer entrar em contato com isso. Então, ele espelha aquela dificuldade dele no outro, então ele atribui aquilo que o problema está no outro e não nele mesmo. Aí tem o deslocamento também. Redirecionar um impulso agressivo ou emocional de seu final para um alvo substituto mais seguro. Por exemplo, descontar a raiva do trabalho em algum objeto, em alguma pessoa. Então, ele desloca aquela raiva dele e ele joga para atingir outra coisa. Ele não assume aquela responsabilidade, né? E assim tem outras, né? A sublimação, canalizar impulsos indesejados ou socialmente inaceitáveis para ativar construtiva como arte, trabalho, como explica no canal, né? Formação reativa, agir de forma oposta ao que realmente se sente ou deseja, excessivamente amável com alguém que se odeia, né? Regressão, retornar ao comportamento a uma fase anterior do desenvolvimento, né? É como uma busca de conforto infantil diante das dificuldades. Então, ele é como que ele regride para ele não ter aquele enfrentamento. Então, todas essas e outras, né, formas, o ego, vamos dizer assim, ele se apropria dessas formas, desses mecanismos, para quê? Para evitar o sofrimento, para evitar o enfrentamento, para olhar para ele mesmo e ver que o problema está nele, o problema é com ele e não com o externo. Então, ele trabalha esses mecanismos para poder se evadir, né, da responsabilização. E aí ela vai, né, nos blindando, trazendo uma outra questão para a gente refletir também, né? Ela diz assim: quando a mente está pronta, parece que todas as coisas estão igualmente. Isto porque dela depende o senso crítico, a avaliação, o discernimento, enquanto se encontra entorpecida ou mal desenvolvida, não consegue abranger a existencial e também se adapta ao habitual, automatizando-se. À medida que se amplia o campo mental, fáceis se tornam as novas aquisições psíquicas, favorecendo a memória que supera os lapsos por liberar-se das cargas negativas que o obscurece, deixa nublado, obnubilado, né? Então ele não consegue enxergar de fato a realidade, né? E aí, trazendo essa questão, né, da insatisfação, então é como que esse programa ele vai vendo a vida, né? Porque assim a gente pode pensar na insatisfação como uma questão trivial, por exemplo, a gente não está satisfeito com algo em nós,
coisa, por exemplo, no nosso corpo, uma gordura, alguma coisa que a gente não está se achando adequada, se achando feliz ali, e aí eu quero mudar, então eu estou insatisfeito, aí eu vou procurar, vamos dizer assim, uma forma de eu readequar minha alimentação, uma academia, um estilo de vida mais saudável para que eu possa melhorar daquilo. É um tipo de insatisfação. Só que a mentora traz essa insatisfação na pessoa, em nós, como uma força que ela, além de nos prejudicar, ela prejudica o entorno, porque nós distorcemos essa forma de interpretar e de ver o mundo, né? Então, é algo que fica atormentando, é algo que fica incomodando a nós e ao nosso redor, porque vai com, complicando as relações, vai complicando os relacionamentos, as intervenções, o nosso modo de ver o mundo. Nós vamos distorcendo a nossa lente e aquilo vai nos trazendo sofrimento. Então, aí ela traz, por isso que ela traz essa questão. Quando a mente está pronta, parece que todas as coisas o estão igualmente. Ou quando nós começamos a nos conhecer, quando nós começamos a enxergar, a olhar para dentro de nós e a gente conseguir ter essa permissão de nós mesmos para poder abrir esse portal e poder nos enxergar por dentro, ou ver essas manifestações em nós, esse modo de nós rodarmos, esse aplicativo que está rodando ali, mas ele está distorcido, ele está equivocado, ele vive atormentado, porque tem uma satisfação, ele vive, tudo incomoda ele, então, né, é no trabalho, é nas relações, é o outro que quer, né, ele vê coisas no outro, na outra pessoa, no trabalho, né, o salário, é a casa, então tudo ele vai vendo problemas, mas é por conta de quê? Que a mente dele não está pronta, a mente dele não está desenvolvida o suficiente, o para ele poder entender que esse aplicativo, essa insatisfação, é uma distorção da realidade que ele precisa começar a trabalhar essas questões. E aí ela vai colocar assim, enquanto ele está nesse movimento da mente entorpecida e mal desenvolvida, ele não consegue abranger a existencial. E aí eu trouxe uma reflexão para a gente pensar, né? O que seria, então, qual que é a real finalidade da nossa existência, né? Qual que é o objetivo real da nossa existência? Adquirir conhecimento e desenvolver virtudes. Por quê? Quando nós adquirimos o conhecimento de nós mesmos, nós conseguimos, então, identificar esses processos em nós que estão rodando no nosso cérebro, que estão descompensando as nossas energias, que estão minando o nosso ser, que estão trazendo sofrimento, tormentos, uma mente nublada, uma mente opaca, obscurecida, não enxergamos direito a realidade, tudo isso vai trazendo um sofrimento para nós. E aí, nós desenvolvendo esse autoconhecimento e desenvolvendo virtude, é como que fosse, vamos dizer assim, ferramentas para termos, então, o quê? Desinstalar esse aplicativo de nós, desinstalar essa forma equivocada da gente enxergar o mundo e de interpretar o mundo e de lidar com as situações. Aí ela fala, à medida que se amplia o campo mental, então, à medida que eu adquiro conhecimento, que eu busco estratégias, que eu busco me aprofundar, que eu busco entender, compreender melhor por que eu funciono desse jeito, por que eu lido com as situações dessa forma, por que eu só vejo as coisas ruins no mundo, por que eu vejo
tudo ruim, tudo negativo, né? Aquela insatisfação com tudo. Então, quando eu vou ampliando esse campo mental, mais fácil as coisas se tornam. Novas aquisições psíquicas favorecem a história, né? Porque eu vou abrir espaço, né? Eu desinstalo esse aplicativo, vai sobrar espaço para quê? Para outras coisas, que vão renovar, coisas que vão me clarear minha mente. Eu vou conseguir ver as coisas com uma outra ótica, né? E aí vai se liberando essas cargas negativas que, vamos dizer assim, ocupam espaço lá no meu HD, lá no meu computador, uma coisa que eu posso liberar para quê? Para entrar o novo, para entrar coisas novas. Tá tampando um pouquinho aqui. Eu não estou com a primeira frase, mas aí ela Quer que vai eu falar. leia? Quer Pode que ler eu só o consigo? início, só o início, por A favor. autodepreciação é fator preponderante para a infelicidade pessoal e para o relacionamento com outras pessoas, em razão do desrespeito a si mesmo. Tá. Então, aí ela vai trazer, né, essa questão do nosso depre, depreciarmos, né? Ou seja, a gente mesmo diminuir, a gente mesmo se auto-vitimizar, se flagelar, se colocar no lugar de inferior, de menos-valia, de não ter virtudes, de não ter capacidades, de não ter habilidades. Então, essa depreciação que a gente vai trazendo para nós mesmos, por conta de toda a ação, esse modo de rodar esse aplicativo em nós, ele vai distorcendo tanto a situação que ele vai sim, fazendo com que muitas vezes, né, a gente é, se diminua perante os outros, que a gente não valorize os nossos potenciais. E isso aí, o que vai acontecendo? A gente vai, então, valorizando, supervalorizando e diminuindo a gente vai colocando o outro num patamar longe de nós, acima de nós, muito elevado, e a gente vai se tornando é, inferior na nossa mente, né? No nosso modo de interpretar. Inferior, que não temos um valor, não temos aquisições de recursos internos para poder lidar com as situações. Essa depreciação é uma forma também inadequada da gente poder se colocar no mundo. Por quê? Porque a gente está projetando a nossa sombra nos outros, em outras pessoas, e a gente se vê, então, dessa forma, diminuído, né? Porque o nosso critério de avaliação está sem parâmetro, está com essa dificuldade de lente, de entender que a gente está, todo mundo está no mesmo nível. O que acontece é que uns têm adquirido aquisições, mais recursos, mais conhecimento, porque eles foram primeiro à luta, eles foram primeiro desbravar, eles foram atrás, e a gente está ali paralisado naquele nosso processo, com aquelas nossas questões que nós já falamos anteriormente. Aí aqui o negócio está bem. Agora eu Eu consegui leio para tirar. você. Mecanismos Mecanismo de de fuga. fuga, né? Isso. Então, quando tal ocorre, pensa-se em viajar, mudar de trabalho, acabar o casamento ou casar-se, conforme o caso variar os relacionamentos sociais.
problema, no entanto, encontra-se nos outros, mas não nos outros, mas no próprio indivíduo. Então, é aquilo, quando a gente se deprecia, quando a gente quando a gente está com esses programas rodando dentro de nós, a gente quer mudar aquilo, e aí, com a ausência do nosso autoconhecimento, da nossa nos apropriar que nós que somos responsáveis, que nós é que temos que fazer as intervenções, aí a gente busca lá fora, no externo, modificar as situações, ou seja, se eu não estou casada, então quando eu casar vai melhorar. Se eu estou num trabalho, aquele trabalho não está bom porque eu estou insatisfeito, não é o que eu quero, não tenho o salário que eu preciso, não me reconhece, porque eu vejo que é o outro que é culpado, não eu. Então, aí eu quero mudar de trabalho, eu quero mudar de ambiente, eu se eu estou solteira, eu quero casar, se eu estou casada, eu quero me separar, porque daí o problema é meu cônjuge, é meu parceiro, é a minha família. Então, eu vou buscando formas de modificar essa situação externamente, do lado de fora, nas coisas, nas situações, nas pessoas que estão fora. Porque ali, então, eu estou achando que ainda o problema é para o lado de fora. Então, quando eu viajar, então, quando eu atingir tal meta, quando eu subir de cargo, então eu vou buscando fora essa ideia de que quando eu atingir aquilo, as coisas vão mudar. Mas, na verdade, não vai mudar, porque o problema não está nos outros, mas no próprio indivíduo, nele próprio. Claramente possui uma imagem incorreta, feita de autopiedade, autocompaixão, né? Vitimizando-se. Então, por conta dessa imagem distorcida de si mesmo, ele tem essa coisa de buscar fora a resolução, mas na verdade está tudo dentro da gente mesmo. E vamos dizer, esses mecanismos de fuga, né, como nós já temos, é a tentativa de evitar o sofrimento a qualquer preço, ou seja, enfrentar a realidade nua e crua como ela é. Então, para eu evitar isso, eu vou me camuflando e eu vou tendo esses mecanismos de fuga. Porém, a mentora traz assim: para onde o ser se transfere, fugindo, leva-se consigo e reencontra-se logo mais no novo lugar. Assim se acomode, se acostume com a novidade. Ou seja, eu tento mudar essa insatisfação, essa autodepreciação que esses programas que estão rodando dentro de mim erroneamente, eu tento modificar fazendo toda justificando, né, fugindo. Então, só que não vai ter jeito, porque para eu mudar de emprego, se eu casar com outra pessoa, se eu separar do meu cônjuge, se eu, nessas metodologias que eu estou buscando, para eu melhorar a minha situação, em todos os lugares que eu for, novo casamento, novo relacionamento, novo emprego, vou mudar de casa, vou comprar casa, vou sair de casa, vou mudar para apartamento, tudo que a pessoa for fazer, lá ela vai se encontrar novamente. Por quê? Porque o problema está dentro, não está fora. Então, não vai adiantar eu mudar de lugar, não vai adiantar eu mudar de relacionamento, mudar de parceiro, não vai, não vai resolver nada eu querer mudar de bairro, morar em outra cidade, vou mudar de país, porque daí eu vou reclamando, né? O país aqui não presta, essa cidade aqui é muito, essa metrópole é muito grande, tem muita gente, por isso que não tem espaço para mim. Então eu vou construindo uma realidade doentia dentro de mim e achando que se eu mudar, vou mudar, vou sair do país, vou mudar de cidade, vou para o interior, vou não sei para onde, tudo vai modificar, mas não vai. Por quê?
por conta que enquanto eu não compreender que a questão está direta, internamente ligada ao meu modo de enxergar, de interpretar, essas mudanças reais elas não vão acontecer. Então, as coisas para o lado de fora só vai mudar a partir do momento que eu mudo esse Ô, essa forma de interpretar e de ver o mundo e de lidar com as situações. ô Marina, deixa eu fazer um Oi, comentário aí. Achei pode fazer. maravilhosa essa frase dela aí, né? Para onde que você se transforma, transporte, você sempre vai se Transfere levar fugir. com você, né? Quem vai estar lá é você mesmo, né? Então, eu Exatamente. posso mudar de lugar, de ambiente, tarará. Então, e aí às vezes a gente busca mudar isso lá fora para uma tentativa de mudar essa insatisfação Solucionar, interna. E o movimento é exatamente o contrário, né? Eu sim, preciso mudar internamente porque aí, a partir do momento que eu mudo internamente, talvez aquele lá fora não me sirva mais, né? É esse o sim, movimento, né? Às vezes, quando a gente sim, muda algo dentro de nós, aquilo que está lá fora pode ser que continue nos servindo e talvez não nos sirva mais. Aquele emprego não me serve mais, aquele marido não me serve mais, sim, aquela casa, aquele lugar pode não me servir mais. Mas a partir de que eu mudei primeiro internamente, e aí exato, eu posso fazer essa troca de lugar. Aí sim, eu vou sim, estar sim. Aí trocando por funciona, algo, né? Porque eu já sou uma pessoa diferente, e não o oposto, né? Que você querer, o que ela está dizendo é isso. Você querer mudar primeiro de lugar, na tentativa de que isso vá você atender mude, você lá dentro, mude sem que isso te isso, mude, sem que você faça o esforço de fazer uma um mudança interna, burilamento, né? sim, Que seria o caminho exatamente. mais que a gente procura, que é o caminho mais fácil. Eu mudo de casa, É, e aí mudo de isso casa, e vai mudar aí minha insatisfação interna. o problema vai resolver, né? Vai É, ficar tudo mas, bem, porque eu vou estar numa casa nova, que é a vou ter um válvula de parceiro escape, né? Na novo, então tentativa de tudo mudar. vai modificar, né? Só que não, né? Uhum. Então aí ela fala, o fundamento não é mudar de atividade profissional, alterar a vida conjugal, isso, talvez essas atitudes possam contribuir para um despertamento interior, que é difícil, mas o essencial é a coragem para entregar-se, despir-se e querer realmente modificar-se, ou seja, se reconhecer, né? Então, se reconhecer para poder fazer essas investigações internas, identificar os processos e fazer as mudanças reais internamente, para dar a coisa para o lado de fora vai mudar. E aí a mentora traz para nós umas estratégias, né? Como sempre, né? Que ela é aquele ser, né? Que tem, vamos dizer assim, né? Que nós possamos aproveitar esses estudos dela e possamos realmente fazer esse movimento, né? Fazer essa dinâmica dentro para a gente poder, então, atingir esses objetivos. Então, ela traz algumas para essa reprogramação, né? Para desinstalar esses programas que já não nos servem tanto, já conseguimos identificar, conseguimos perceber coisas em nós, então a gente já vai ali, né? Trazendo essa responsabilização. Então a gente já vai podendo ter essa força interna de fazer algumas mudanças e mudar essas estratégias, né? Então ela fala assim, o tentame, né? Ou seja, quando eu realmente me decidir, me determinar e executar e atingir os meus objetivos, né? Então, o tentame, se coroar, ou seja, ele vai acontecer, vai ser possível, mediante uma reprogramação mental, né? Uma reprogramação da mente, iniciando com a indispensável
conceituação de autoimagem, ou seja, eu consegui olhar que eu criei, que eu desenvolvi dentro de mim distorcida, então eu reprogramar essa imagem, reforçada com a disposição de não retroceder, ou seja, aconteça o que acontecer, eu vou me esforçar o máximo que eu puder para eu poder atingir outros objetivos que eu não estou conseguindo vamos dizer, me permanecendo nesse estado. É um comprometimento. Então, não retroagir, né? Aí funcionará à vontade em mim, na forma de dever para comigo mesmo, ou seja, é de mim para comigo mesmo. Essa cobrança, vamos dizer assim, ela é de mim para comigo, é um processo que vou é, estipular para mim mesmo formas, jeitos, o que eu vou poder substituir, poder é, é, enfraquecer esses processos em mim para que eu possa instalar, então, uma outra forma, uma outra maneira, um outro jeito de eu interpretar a vida e eu ver a vida. E aí, ela fala da duração do programa da vida. Ou seja, eu vou ver o que eu posso adicionar de diferente, a estratégias, ferramentas, buscar meios de conhecimento, de burilamento interior, de autorreflexão, de pensar sobre como eu lido com as coisas, como eu interpreto as questões da vida, os desafios, as experiências. Então, essa reestruturação dessa programação, do redescobrimento do si e da sua eternidade diante do cosmos, ou seja, eu consegui entender que eu sou uma parte do cosmos, vamos dizer assim, eu sou uma forma de expressão do cosmos aqui no mundo e eu tenho meus potenciais, eu tenho uma força interna que me move, eu tenho ajudas que eu posso buscar, eu tenho formas de poder trabalhar essas questões em mim para eu poder, então, me fortalecer e eu poder ter força, então, dessa transformação. Quando eu começo a trabalhar essas questões de melhorar minha autoimagem, desenvolver essa força, essa vontade, reestruturando o programa de vida, colocando coisas novas no lugar desses aplicativos velhos que estão rodando ali, que fui eu mesma que instalei. Quando eu trabalhar tudo isso, o que vai acontecer? Eu vou diminuir os gigantes íntimos que me ameaçam. Eles vão se tornar pigmeus e se desintegram na sucessão das experiências. Então, quanto mais experiências renovadoras, ferramentas, atitudes, pensamentos, autoimagem, reconstrução, esses pigmeus que ela fala que são a insatisfação, esses aplicativos que estão rodando lá, estavam rodando dentro de mim, mas que eu já percebi que eles só me causam dano, que eles só me traz sofrimento, que eles só me traz uma forma equivocada de eu ver o mundo e lidar com o mundo, então aí esses aplicativos eles vão se tornando frágeis, fracos, e eles vão sumindo a partir do momento que eu instale coisas novas dentro de mim, a partir do momento que eu desenvolva outras técnicas, outras formas de lidar com a vida e com o mundo, e aí então eu vou tendo esse fortalecimento. Acho que eu mudei demais. Tá? Ô Maria, tá. Nova fase, novas etapas, né? Então aí ela vai trazer para nós, vamos dizer assim,
quando a gente já consegue, então, dar esses passos, poder melhorar nossa imagem, nossa autoimagem, nós entendermos que a gente está no mesmo patamar, todos nós, que somos pares idênticos, que temos diferenças, mas nós estamos numa jornada, estamos numa caminhada, estamos numa evolução, temos nossas dificuldades, temos nossos desafios, temos experiências particulares, mas nós estamos num processo, todos nós juntos estamos no mesmo processo, que é evoluir, adquirir conhecimento e desenvolver virtudes, como a gente falou lá no começo. Então, nessa nova fase, a pessoa ela descobre que todos são diferentes, com desafios parecidos, nunca iguais em lutas contínuas. E que, embora os combates, esses não impedem que novos enfrentamentos surjam. Ou seja, não é porque eu venci uma etapa que já está tudo resolvido, não tem problema, não vou ter mais dificuldade, não vou ter mais sombra, não vou ter mais ego inflado ou fragilizado, vitimado, não vou ter mais insatisfação, não é isso. Quando a gente consegue superar, vencer algum obstáculo em nós, é provável que dali para frente até pode aumentar o nível de dificuldade. Por quê? Porque se eu venço uma etapa, é como você tá lá no primário, no jardim, e aí você vai passando de fase, você vai para a fase do fundamental, depois você vai para a fase do ensino médio, depois você vai para a fase da faculdade, ou seja, esse processo contínuo de aprendizagem ele sempre vai estar na nossa vida. Então, não é porque uma coisa eu venci ou eu estou tentando superar aqui, já estou me sentindo melhor, já estou me sentindo mais fortalecido, já estou enxergando as coisas de um outro jeito, de uma outra perspectiva, não é por isso que acabou. Inclusive, o mesmo problema pode surgir de uma outra maneira, porque são as provas, muitas vezes, que a gente passa, os desafios, para ver se realmente eu estou mais preparado, eu estou um pouco melhorado, eu estou um pouco mais desperto de quem realmente eu sou. Então, os obstáculos que antes pareciam intransponíveis, que eu não via solução, eu não via modo de melhorar, de resolver, de interpretar de outra forma, agora, né, eu vejo isso com outro valor, de uma outra forma, né? Não tem essa questão de grandeza, né? Ver o outro grande e eu pequeno, mas eu vou ver ali, vamos dizer, está todo mundo na caminhada. Vai desaparecendo os privilegiados e os abandonados, ou seja, eu vou mudando essa forma de interpretação. Pela sorte, né, compreendido e tolerado, como são, autênticos, né, e não uma forma de ação. Aí ela vai falar: a tolerância que resulta da melhor identificação dos valores éticos e das conquistas espirituais ou seja, ela motiva maior respeito por mim mesmo, por si mesmo, permitindo os limites aos quais não se submetem mais, ou seja, eu não permito mais que isso aconteça comigo. E sem as reações inamistosas, nem permissões injustificáveis, ou seja, eu vou mudando esses conceitos dentro de mim, para quê? Para eu poder, então, essa minha tolerância, aquisição de valores, conquistas espirituais, respeito por mim mesmo, porque a minha autoimagem já melhorou, eu já consigo me perceber como uma extensão do cosmos, como um ser que está jornada, que está num processo evolutivo, então eu vou trabalhando todas essas questões em mim. A insatisfação decorre da ignorância, conhecimento do eu profundo e das suas inesgotáveis possibilidades, né? Então, essa forma equivocada desse programa que eu instalei, que está rodando lá e está me fazendo mal, é justamente porque eu não me conheço.
Quando eu começo a me conhecer, a olhar para mim, para minhas sombras, para os meus complexos, para os meus processos, para as minhas máscaras, para os meus mecanismos de fuga, para as minhas evasões, quando eu começo a despertar e a burilamento por dentro de mim, eu vou vendo que tudo isso que eu programei, que eu instalei, foi por conta desse desconhecimento. E aí eu começo a perceber a infinidade de possibilidades eu tenho de me tornar pleno, feliz, mais equilibrado e trabalhar esses processos internos que eu preciso trabalhar, porque senão não vai ter plenitude. Aí, no final, ela traz uma questão muito interessante, que é da transcendência, né? Dessa nossa realidade espiritual, né? Dessa nossa convicção que nós somos espíritos imortais, que nós estamos numa jornada material, contrário, e que nós estamos num processo evolutivo. Então, por isso que nós passamos por essas experiências, para quê? Para a gente aprender a codificar, aprender a fazer reflexões, aprender a analisar, aprender a se perceber, aprender a se burilar, para a gente poder atingir outros níveis de patamares que nós temos, como ela fala aqui, é infinito, é ilimitado, ou seja, não tem eu vou chegar em tal patamar, não tem isso. Para o espírito, o negócio é infinito e ilimitado. Então, ela vai falar assim: quanto mais a pessoa se autopenetra, esse aprofundamento dentro de si mesmo, esse burilamento, esse trabalho persistente da vontade de se autodescobrir, de se revelar, de se transformar, de se perceber, todo esse aprofundamento em si, quanto mais ele se penetra dentro de si, se descobre, vê novas oportunidades, novas possibilidades, e essas conquistas o levam ao infinito, ao ilimitado, porque ele vai até o Deus interno dentro dele, dentro de nós mesmos, que abre as portas para o entendimento do Criador. Então, aí eu começo a ter as novas perspectivas, eu começo a ter, vislumbrar outras coisas que eu nem imaginava, que eu nem pretendia, e eu começo a ter novas pretensões de atingir, de me melhorar, de adquirir valores, de trabalhar, né, coisas que não servem mais, não precisa estar dentro de mim, processos internos, traumas, dores, sofrimento, processos da nossa moralidade que nós temos que nos. Então, quando a gente vai trabalhar, quanto mais a gente trabalha esse processo de autodescobrimento, mais nós vamos nos revelando, mais nós vamos nos percebendo e mais nós vamos tendo essa, vamos dizer assim, essa intimidade conosco mesmos e a gente se tornar realmente quem nós nascemos para ser. Nós nos tornarmos naturalmente seres numa jornada espiritual a caminho da luz, a caminho da evolução. Aí ela vai falar, a psicologia da religião começa na análise dos recursos de cada, ou seja, qual que é esses recursos? A minha fé. Então, como que é a minha fé? Como que eu entendo essa fé? Como que eu lido com essa fé? Como que eu percebo essa fé em mim? Como que ela me ajuda? Como que eu posso utilizar essa fé para trabalhar esses recursos internos e eu profundo? Aí ela vai falar da minha dedicação, então o quanto eu estou disponível nessa jornada, o quanto eu estou me dedicando, o que eu estou fazendo, o que eu estou trabalhando, quais as novas oportunidades estão surgindo aí na minha vida e eu estou aproveitando essas oportunidades para me poder então crescer,
para mim poder me desenvolver, para eu fazer novas escolhas, lidar de forma diferente com os outros, ver que os outros têm as dificuldades, conseguir enxergar isso no outro. Também tem limites enquanto encarnado, que o outro também tem limites de se entender, de se compreender. Por isso que muitas vezes ele lida de forma como eu lidava, atormentada, conhecimento. Então eu vou ter o quê? Mais compaixão com o outro. Eu vou ter mais assim altruísmo ao lidar com o outro, porque eu vou saber que da mesma forma que eu estava com essa dificuldade de lidar com as vidas, de lidar com as coisas, de desenrolar as coisas, de resolver as coisas, de compreender porque que as coisas não dão certo, porque que tanta coisa acontece, por toda essa diversidade, a partir da minha fé, da minha dedicação, dos meus interesses espirituais, né? As minhas buscas, os meus medos, conflitos, porque tudo isso está dentro de mim ainda. Eu vou ter medo, eu vou ter conflito, eu vou ter dificuldade. Não é porque eu vou mudar uma forma de minha expressão que tudo vai ficar perfeito, resolvido, acabado e terminado. E eu não vou precisar fazer mais nada, não. Aí é que eu vou ter mais condições de aprender a lidar com as minhas buscas, com as minhas fugas, com os meus medos, com os meus conflitos. Por quê? Porque eu vou me conhecendo, tendo mais recursos internos para eu aprender a lidar com essas situações. Então, nada vai sumir, nada vai acabar, nada vai ficar perfeito. O que vai acontecer é que eu vou trabalhar esses meus recursos, esse meu aprendizado, esse meu conhecimento, para quê? Para usar a meu favor para poder lidar com as situações de uma forma mais saudável, uma forma mais é, tranquila, uma forma mais clara, equilibrada de eu lidar com as dificuldades. Na programação da mente, saturando o subconsciente de forças positivas, de legados idealistas, de esperanças, possíveis, coisas que eu possa atingir, da luz do amor, do perdão, do bem, todos os resíduos de negativismo, de depreciação, de antagonismo devem ser eliminados, sem saudades, iniciando-se novo ciclo de experiências de equilíbrio. Ou seja, quando eu saturar o meu subconsciente dessas forças que eu vou buscar, essas novas ferramentas, esses novos recursos, essa reprogramação, esse autoburilamento, esse autoconhecimento, essas novas possibilidades, desenvolver a minha capacidade de empatia, de relacionamento, de diversidade, de ver o outro como um ser a caminho, como eu, com as dificuldades em tudo. Quando eu trabalhar isso, né, essas forças em mim, então eu vou conseguir desenvolver a luz do amor, a luz do o bem, e aí essas forças, esses resíduos que ainda vai ter, porque nada desaparece, porque foi um trabalho para me construir esse aplicativo, com essa insatisfação, com essa depressão, com essas distorções, foi um processo. Então, para ele ir perdendo a força e desaparecendo e ser eliminado, é outro processo longo, de muito trabalho, de muita vontade, de muita dedicação, de muito buscar novos interesses para eu saturar o meu subconsciente de coisas novas, instalar outros programas que me ajude a crescer, que me ajude desenvolver, que me ajude eu poder enxergar as coisas diferentes, eu lidar com a vida de forma diferente, eu poder, então, estar mais equilibrado, estar mais pleno para poder continuar a minha jornada.
E aí eu vou ter novas posturas, uma postura mental diferente, onde as agressões exteriores, os choques emocionais e sociais, eles vão deixar de ser vistos como catástrofes. Eu vou ver de uma forma mais ampliada. Por quê? Porque eu trabalhei os meus recursos internos para eu poder adquirir conhecimento para interpretar essas coisas. Eu não vou ficar no desespero, eu não vou ficar na angústia, eu não vou ficar me deprimindo porque o mundo está acabando, porque as coisas estão acontecendo, porque isso, porque aquilo, porque as guerras. Por quê? Com esses recursos em mim, eu vou dar um outro, ou uma outra interpretação para tudo isso, que não é que eu vou fazer de conta que eu não estou vendo, fazer de conta que não é comigo, não é isso. Mas a forma de eu lidar com isso vai ser diferenciada. Por quê? Porque eu vou ter mais recursos internos, vai estar trabalhada meus recursos espirituais. Eu vou entender que eu sou um ser eterno, eu não vou morrer nunca, espiritualmente falando, que morre é o corpo. Então, eu vou começando a me fortalecer com esses recursos que eu tenho, para quê? Para lidar com essas dificuldades de forma diferente. Então, o indivíduo passa a avaliar, ter novos critérios, compreender melhor e o aprendizado mais positivo. E tirar, evitar, neutralizar efeitos perturbadores que vai me fazer eu desconfigurar de novo a minha mente e eu poder ficar de novo com aquelas ideias, né? Com aquelas destrutivas, depreciativas, atormentadas. A superação do passado, a mente habituada a pensamentos antigos, pode apresentar lapsos e resistências, fixações. Ao se desabituar das vibrações negativas e adotar novas ordens de pensamento, amplia-se o seu entendimento e melhora a sua saúde mental. Ou seja, aquele modo de funcionar, aquele aplicativo instalado, ele pode ter uma resistência, ele pode voltar, de vez em quando ele vem lá querer tomar o lugar dele de novo, querer fazer parte ali da configuração de novo, ele pode querer tentar ter aquele espaço novamente dele, mas desabituar essas vibrações, essas ideias negativas e adotar novas ordens de pensamento, ou seja, esse novo programa que eu estou instalando da minha fé, a minha dedicação, as minhas aquisições espirituais, os meus recursos internos, o que eu vou desenvolver, no que eu vou me apegar, no que eu vou buscar ferramentas novas, tudo isso vai me tendo. E aí, aquela coisa daquele aplicativo anterior querer se apresentar e querer se fixar, ele não vai ter, vamos dizer assim, lugar para ele poder continuar. Por quê? Porque eu vou estar me reestruturando, fortalecendo o meu cérebro com outras coisas que vai me trazer o entendimento e a saúde mental. Eliminação da insatisfação. A insatisfação e o tédio não encontram espaço em uma mente programada para o trabalho, o aprendizado e a ação positiva. Então, aqui ela já está dando aquelas dicas, né, que a gente está ali trazendo ali na outra, mais para trás um pouco, é isso aqui que ela está falando. Ó. Quando a mente está reprogramada, ou seja, quando eu coloquei outras novas ferramentas, nova programação, novos recursos, nova forma de interpretar o mundo. Vou trabalhar, vou me desenvolver, vou procurar estudar, vou procurar conhecimento, vou procurar pôr em ação o que eu estou estudando, desenvolver o lugar onde eu estou no meu na minha casa, no meu trabalho, onde eu estiver inserida, eu vou
colocando, dando um jeito de trabalhar de trabalhar, de também passar para frente esse conhecimento, o que que acontece? Não tem lugar para insatisfação e para o tédio. Por quê? Porque eu estou com aquele objetivo, com aquela vontade, com aquela determinação, que eu tenho outras pairagens, eu tenho outras coisas para mim me preocupar, para mim fazer, que eu não vou ficar ali remoendo naquele passado. E o esforço pessoal, a transformação ocorre somente através do esforço próprio e consciente do indivíduo, que se sente descontente com a sua situação atual e deseja mudar. Então, é uma decisão interna que cada um precisa tomar. É uma decisão. Eu vou me responsabilizar, eu vou trazer essa responsabilidade para mim, que sou eu que instalei esses aplicativos, que sou eu que desenvolvi esses hábitos viciosos e eu que tenho que fazer o trabalho de reprogramação. E aí eu, para poder, então, adquirir e ter esse processo realizado e trabalhar esse meu desenvolvimento, só depende de mim. Eu não posso delegar para terceiros, eu não posso colocar a culpa, posso achar que alguém vai fazer esse trabalho por mim, um trabalho que é individual, pessoal de cada um de nós. Então, nós podemos buscar ajuda, recursos, ferramentas, meios para nos desenvolver, mas o trabalho interior e esse desenvolvimento de desinstalar o que não está servindo mais, esse modo de eu funcionar não cabe mais, não tem necessidade, não me faz feliz, então eu vou com o meu esforço próprio, com a minha dedicação, com os meus recursos internos, eu vou então buscar então essa mudança real que a Joana fala, que ela é uma mudança real quando ela vem de dentro de nós. E era isso, meus amigos, aí essa imagem desse nosso irmão maior, que é, é responsável por tudo isso, que entender que nós estamos nesse caminho como ele veio até nós para poder nos ensinar que existe formas e meios, mas que o esforço é individual, apesar de estarmos no coletivo, e essa força interior nós temos que desenvolver. Então, ele veio nos ensinar isso, e é por isso que eu encerro o trabalho com essa imagem, porque para mim ela fala muito disso, desse caminhar para a luz, desse caminhar para uma nova experiência, uma nova jornada, uma evolução, um e uma planificação que a gente vai atingir um dia aí, não sei quando, mas eu acho que todo mundo está aqui no caminho. Muito bom, Marina. Linda essa imagem também. Aí eu amo. Linda, Realmente, linda. muito Volta bom. para mim o slide anterior. Eu gostei muito dessa sua finalização aí, né, que você colocou. Aliás, gostei de todo o texto, né, maravilhoso, como você apresentou, mas essa, para mim, ficou assim, bem, essa última frase aí, a transformação real ocorre somente através do esforço próprio, né, e consciente do indivíduo, que se sente descontente com a sua situação atual e deseja mudar. Porque, assim, o que ficou para mim de todo o entendimento do texto, né? Primeiro, o indivíduo está naquele lugar da insatisfação, da dor, da reclamação, da ingratidão. Ah, minha vida é o lamento, né? A pessoa se coloca numa autodepreciação, tudo em volta dele é ruim, ele tem uma insatisfação total, né? E essa insatisfação pode se tornar a pessoa pode se acomodar dentro dessa insatisfação. Fica ali, sentado, a gente fala assim, fica sentado em cima do prego, né? Pega o prego, senta Sim, em cima e fica ali.
Ai, tá triste, né? Dói, 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 o mundo é ruim. E a pessoa sempre olhando que isso é tudo causado pelas coisas lá de fora, né? As pessoas, foi minha mãe, meu pai, o jeito que eu fui criado, a sociedade, a pessoa fica sempre colocando a causa do lado de fora, né? Então, mas aí chega um momento que aquilo dói, vai doendo, e aí é a hora que se precisa ter essa coragem, né, de sair de cima do prego, né? E falar assim, não, eu quero mudar. E aí os passos são longos, né? Da hora que a pessoa fala assim, não, eu desejo mudar, isso aqui não tá bom para mim, o que que eu faço para mudar? É o primeiro passo para ela começar a buscar esses caminhos, né? Que são muitos caminhos, né? A terapia é uma delas, né? E a Joana traz muito, né? Essa coisa do autoconhecimento, a necessidade do autoconhecimento, que nem sempre a gente faz sozinho, né? Então, às vezes é muito importante ter um, um profissional realmente que te ajuda a sair, né, daquele lugar de satisfação, né? Que às vezes a gente não dá conta de descobrir sozinho por que o mundo está tão difícil para a gente, né? E a partir do momento que a pessoa começa a ter uma autovalorização, trabalhar, começar a enxergar a sua própria luz, né? Isso que ela diz, né? Dentro daquela pessoa insatisfeita, tem uma pessoa que não está se valorizando, ela não está enxergando o potencial dela, né? A partir do momento que ela começa a entrar em contato com esse potencial, né? Ela começa a ter um bem-estar, né? Uma satisfação pessoal e aí o mundo lá de fora já não se torna tão importante, né? Já não me faz mais sofrer, né? Como depois ela vai falar, às vezes o mundo lá fora pode até continuar sendo áspero, mas aquilo já não vai mais me atingir como me atingia antes, né? Porque a minha felicidade não vai depender tanto daquilo que está lá fora, né? Então, tudo começa realmente naquele momento que eu falo assim, nossa, esse sapato não me serve mais, eu quero mudar, né? E aí é o ato mais corajoso, eu falo, é o ato mais corajoso que o ser humano pode ter. É esse momento que ele fala assim, eu quero mudar. Quem pode me ajudar, né? Normalmente Sim, aí ele sai em busca de ajuda, ou de uma religião, ou de um terapeuta, ou de uma terapia integrativa. Ele sai em busca de alguma coisa, de algum que o ajude a sair daquele lugar que ele está. Esse é o passo mais maravilhoso que alguém pode dar, né, eu penso. Porque é o primeiro passo da caminhada, né? sim, E aí a gente, aqui nós, né, profissionais da psicologia, a gente convida todos, né, a ter a coragem de dar esse primeiro passo, né? Eu quero mudar. É isso. Denilce, quer falar alguma coisa? Então, você falou já um pouco do que me chamou a atenção, né? Que não só nesse tema, mas de forma geral, ela fala muito da força do querer, né? Quando a gente realmente quer, a gente busca, é o que você estava falando aí. E não é fácil. Ela foi ao longo do texto mostrando que precisa de ter muita persistência, né? Principalmente nesse tema de hoje, que são as viciações, vício, né? Algo que fica ali te prendendo, de certa forma. Então, é a força do querer. Você quer realmente, essa força vai te proporcionar, ela vai te levar ao momento da mudança. Força do querer. Você quer realmente mudar, você vai buscar. Só que precisa persistir, né? Igual em algumas partes do texto que ela disse dessa questão da mudança dos hábitos, a mudança do pensar, a mudança do agir, né? Só que para chegar nessa etapa precisa anteriormente de querer realmente, né? Verdadeiramente. Então eu acho que são duas questões aí o querer e a persistência, né? Que ela vem nos trazendo, nos mostrando ao longo desse texto. sim, E aí ela diz, e aí é possível, né? Eu acho bem legal, porque quando a pessoa está naquele lugar
da Sombrio, ela acha que não é possível, ela acha que não tem saída, né? É E Não difícil. vê assim, saída, né? Não vê luz no fim do túnel, como dizem, né? No final do túnel, tá tudo obnubilado, mas por conta da própria mente estar nublada, né? escurecida, tá nublada, então é como que ali está tampando as outras percepções que ela poderia ter, né? É. Uhum. E aí ela diz, não, é possível, todas as pessoas é possível, né? Ah, eu gostei Como muito também quando ela fala, deixa eu ver se eu acho aqui o texto, de que nem todos são iguais. Gostei sim, muito dessa colocação aqui. Nessa fase da reprogramação mental, a pessoa descobre que todos são diferentes uns dos outros, né? Então, cada um é diferente do outro, com desafios parecidos, mas não iguais, em lutas contínuas, né? Então, assim, não dá para ficar se comparando, né, com o outro. Ah, se eu já caminhei mais, se o outro não caminhou, né? Em lutas sim, contínuas, no entanto, específicas. Ou seja, cada luta, a minha luta é minha, né? A minha dor é minha, o meu desejo, o meu caminhar é meu, né? E que a vitória sim, alcançada por eles em determinados combates não lhe impede nem lhes evita os novos enfrentamentos, né? Então, aquilo que eu primeiro, assim, não essa compreensão de que eu não sou igual a todo mundo, embora todo mundo esteja fazendo uma caminhada parecida, né? E que a minha vitória é minha, mas eu passei por aquilo, viram outras dificuldades, outros desafios, né? Os desafios são eternos, né? Sempre, né? Eles são constantes para as o possibilidades são infinitas e assim como os desafios também, ela é, fala, E né? As tudo é uma questão de possibilidades da gente conhecimento. atingir, sim, então, E é assim, é tudo uma questão de conhecimento, né? Conforme a gente adquire conhecimento, a gente vai se autotransformando, fazendo o que no Espiritismo a gente chama de reforma íntima, né? Às sim, vezes eu vejo muitas pessoas falando em reforma íntima, é, tentando se forçar a mudar, sabe? Se colocando num regime de não pode isso, não pode aquilo, blá, 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 numa tentativa de se autorreformar, né? sim, Quando, na verdade, você jamais vai conseguir se autorreformar se você não se autoconhecer, porque você precisa saber quem você é, quais são as suas sombras, para daí, e qual é a sua luz, né? Para daí você conseguir escolher entre a sua sombra e a sua luz, né? Quem que vai reinar naquele dia, né? Então, fazer a reforma íntima, ela passa por esse autodescobrimento, né? Saber exatamente em que lugar eu estou, né? Até o que eu já caminhei, né? E o que me falta caminhar, né? sim, conseguir se enxergar, né? É. Como fazer uma reforma íntima sem se saber onde você está e quais as suas dificuldades, né? E às vezes a gente vê algumas pessoas é, se agarrando nas religiões, né, na tentativa de esconder a sombra, né? E aí ela entende que ela já está num lugar um pouco mais elevado, e na verdade ela não está, né? Porque ela não tem o autoconhecimento, né? Sim. Não deixa de ser um mecanismo de fuga também, né? Se É, esconder atrás de grupos, né? de instituições, né? Não, Uhum. não deixa de ser. É, Até que ela não se resolva a olhar para si mesmo uhum. e poder se entender, se fazer os questionamentos, por que que eu ajo dessa forma, por que que eu penso desse jeito, por que que eu vejo, critico, tenho maus hábitos, falo mal dos outros, é, sou rebelde, fico me vitimizando, ou fico querendo ser melhor que o outro, que é a superioridade, né? Que é o
os complexos. Então, enquanto a pessoa não faz esse autoencontro, esse auto-enfrentamento consigo, ela vai buscar mil e uma formas de evitar o sofrimento e de poder estar, para ninguém poder, vamos dizer assim, desmascarar a pessoa de verdade, né? Ela não tirar aquelas máscaras dela e ela enxergar a realidade real de quem realmente ela é. Muito bom, Marina. Obrigada pela apresentação. Foi muito legal, um texto muito importante, né? Os próximos, Fácil de entender. os Muito, próximos vícios que ela vai falar são indiferença, que sim, também é bem interessante, pânico e medo da morte. Uhum. perfeito, excelente. São Das temas próximas, bem legais, né? E é muito bacana como que ela consegue ligar um assunto com o outro, né? Insatisfação com indiferença, com pânico e medo da morte. Pânico e medo da morte até está mais, a gente Mais próximo. compreende um pouco mais. Agora, qual é a ligação da indiferença com pânico, né? Assim, e insatisfação. É muito interessante como ela costura tudo isso para fazer um entendimento ampliado para a gente, né? Muito desafiador sim, o texto da Joana. Muito bom. cenas para os próximos capítulos, né, minhas amigas? Isso É, mesmo. Não acabou, Muito, não, tá só no começo. é. Mas ela sempre traz o autoconhecimento como sim. ferramenta, Tá, não para escapar, já né? Você sabe que a gente precisa para poder não dá para fazer alguma transformação real, como ela diz, né? De verdade, de dentro para fora. não dá para escapar desse caminho, né? Não, Mas é um caminho maravilhoso. A gente que já começou sabe o tanto que é bom, né? E o tanto que a gente tem que É. caminhar. Muito bom, meninas. Parabéns, obrigada pela noite. Podemos encerrar já a gravação, agradecendo a presença, podemos, né? podemos sim. E convidando todos Então, para a próxima aula. Tá bom? Na próxima, gratidão por tudo, pela oportunidade e até breve. a gente que agradece, Marina, mais uma vez. Um abraço. Um abraço.